CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos ler o Evangelho, fazer a prece e dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Item 8. Item 8. Uma realeza terrestre. Quem, melhor do que eu, pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada. Absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão. Que humilhação. Quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinham sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, dissestes que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada nessa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Uma rainha de França. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome para mais uma noite de estudos em torno do Livro dos Espíritos. Que todos nós que ainda não alcançamos o reino dos céus, como disse a rainha de França, pedimos ajuda para compreender a nossa vida de espírito imortal na obra O Livro dos Espíritos e aproveitarmos, enquanto estamos na Terra, para aprendermos e colocar o nosso coração e a nossa razão nesse caminho em direção ao reino dos céus. Envolva-nos, permita que os nossos guias nos inspire, em nome então do altivo, da direção espiritual da nossa casa, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, é que pedimos a permissão
para que, em nome de Deus, acima de tudo, iniciemos os estudos desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. E sempre pedindo, a Allan Kardec que nos ajuda. Ele que escreveu tudo isso. Vamos aqui para a pergunta número 29, é isso? Propriedades da matéria, questão 29. Aí ele pergunta: a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? O que é ponderabilidade, Luciana? O que é ponderabilidade, Janice? O que é ponderabilidade, neném? O que é ponderabilidade, você mesmo, vascaíno? O que é ponderabilidade? Ponderabilidade, pegar, sentir, isso é ponderabilidade. Isso é uma propriedade da matéria, a ponderabilidade. Aqui tem ponderabilidade. O que você acha, Janice? Não estou pedindo para você colar, para ler. Eu quero que você pense. É uma propriedade essencial? É. Tudo qualquer matéria é essencial à ponderabilidade? Doutrina espírita para quem gosta de pensar. O que você está escondido atrás da câmera aí, o Marquinhos? Só se escondendo agora que eu te vi, eu fiz assim, ficou pequenininho ali para não responder. Não tem problema que quem... É palpável. Aí ele responde aqui, da matéria como entendeis, sim. Tá? Da matéria como a gente entende, estou pegando aqui, é palpável. A matéria etérea e sutil que forma o fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Vocês conseguem pegar no espírito? Está cheio de espírito aqui dentro. Vocês conseguem pegar? Você não consegue nem ver, né? Só alguns médiuns, né? Não conseguem nem ver, né? É raro aquele que vê. Então a gente não pega. E ele está revestido de matéria, de um corpo, que é o perispírito, que é uma matéria sutil, é essa matéria que ele está falando aqui. Quando a gente dá o passe, o fluido que sai da mão, alguém pega? Não. Então, do nosso ponto de vista, do que a gente conhece de matéria, a ponderabilidade é essencial, é um elemento essencial, uma propriedade essencial. Mas da matéria sutil, não, porque ela existe em estados diferentes daquele que a gente conhece. Tá? Isso tem que fixar bem na cabeça de vocês, que a matéria não é só no estado líquido, sólido e gasoso. Tem outros estados. O William Crookes descobriu o quarto estado da matéria, irradiante, que você não toca. E o perispírito é a matéria. E todo espírito é revestido do perispírito. Vamos lá. Aí tem aqui uma observação de Allan Kardec. A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, assim como não há alto nem baixo. A própria lei da gravidade é relativa. Vocês já não viram o astronauta? Olha só, na época de Kardec não tinha astronauta. E os espíritos já estavam falando, fora aqui da Terra, não existe a gravidade. Como é que ele está dizendo aqui? A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, assim como não há nem alto nem baixo. É porque você depende de um núcleo para você ter uma energia. Se você está vagando pelo espaço, você não tem um núcleo para se apegar. É por isso que não tem gravidade. Na Lua também não tem. A gravidade é muito baixa.
Então, se o camarada se perder lá, ele pode ir embora. Olha só, olha como é relativo. Ele falou aqui dessa força. E a matéria também não é somente no estado que a gente conhece. Vamos lá. Número 30. A atração, a força de atração. Tá vendo? Por causa do tamanho, né, do planeta. Por causa do tamanho. Eu não sabia disso. 30. A matéria é formada de um único ou de vários elementos? Tá vendo? Eu vou fazer a pergunta devagar para a gente raciocinar. A gente vai lembrar lá, o que vem na nossa cabeça? Os elementos da tabela periódica, que vão formar as moléculas. Mas aqui, olha aqui que ele diz aqui, um único elemento primitivo. Por quê? Os elementos ali da tabela periódica já são derivações da matéria elementar. Quando nós estudávamos, a menor partícula da matéria era o átomo. Não é mais. Ele vem sendo subdividido. Um dia a ciência vai chegar nessa matéria. Ele já tem ideia de que tem uma matéria que origina tudo. Que é essa matéria elementar, que os espíritos chamam de fluido cósmico universal. Hã? Como é que é? Fala no microfone. É por aí mesmo. É igual a vida fora da Terra. É uma questão de tempo. Toda hora tem uma informação, tudo indica que já sabe, que os homens, os astrônomos e os grandes governantes já sabem e estão esperando o momento exato para divulgar. A vida não está só na Terra. E vai mudar tudo isso. Essa informação vai mudar tudo. Vai mudar a religião, vai mudar tudo. Vai ter que repensar em tudo. E nós estamos tranquilos. Estamos só aguardando o homem admitir o que nós já admitimos. A vida está por toda parte. É a mesma coisa dessa questão da matéria. A ciência está pesquisando, tem aquelas questões das cordas. Como é que é o nome disso aí que você falou? Bordo de lítio. Aí a ciência vai descobrindo, ela vai chegar lá. Uma partícula elementar bosônica. Pelo modelo padrão de partículas teoricamente surgida logo após o Big Bang. Só que eles assumem então que ela é aquela partícula. Pois é. Mas o Big Bang já não é mais aceito por alguns cientistas. Olha como... tem que ser científico. A ciência nunca foi exata. A ciência muda toda hora. Ela muda toda hora. Eram 9 planetas no nosso sistema solar quando eu estudava. São 8. Desde 1980, mudou para 8. Agora já tem um grupo de cientistas considerando Plutão. Voltou a ter 9. Então eles vão buscando, tateando, pesquisando. E vão chegar lá. Então ele diz, um único elemento primitivo. Os corpos que considerais como simples, que são lá da tabela periódica, os corpos que considerais como simples não são verdadeiros elementos, porém transformações da matéria primitiva. Está mudando, né? Essa questão de matéria na nossa cabeça. A doutrina espírita faz uma revolução na nossa cabeça. Então, de onde se originam as diferentes propriedades da matéria? Propriedade curativa, propriedade de sabor, propriedade de ser duro, de ser mole,
De onde se deriva essas propriedades? Já que ela vem de um único elemento, né? E aí ele responde aqui, ó, de onde se originam as diferentes propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem por sua união e em certas circunstâncias. Por isso que a água, H2O dá água, mas o hidrogênio sozinho é um gás. O oxigênio sozinho é um gás. Mas quando os dois átomos se juntam e formam a molécula da água, é líquido, né? E por aí vai. Então vai dando, a união dos elementos. Se você botar mais um átomo de oxigênio, H2O2, é a fórmula de quê? H2O2? Da água oxigenada. Mas não é essa oxigenada que você joga na ferida, não. Ela é extremamente corrosiva. Se botar no cabelo para ficar louro, vai cair tudo. Então, olha só, você juntando apenas um elemento, você tem uma propriedade diferente. Foi o que ele falou aqui. E olha que isso aqui foi dado lá em 1850, pontinho, pontinho. 1852, 1858. Não, Livro dos Espíritos. Então, é o que está no Livro dos Espíritos. Não vem complicar não, Marquinhos. É 1857. É. Pô, como é que você aguenta esse cara, hein? Pô, que cara chato. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, isso aí a gente já sabe há um tempão, a ciência está chegando lá. Aí tem outra lá, 32. De acordo com isto, os sabores, aquilo que a gente falou, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos, não seriam senão modificações de uma única e mesma substância primitiva? A gente não precisa nem ler a resposta, né? A conclusão que sim, né? Sem dúvida. E só existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-lo. Agora, o que é venenoso para um não é para outro. Eu estava vendo outro dia lá um tal de manguço, eu nunca vi na internet, é um bichinho, né, um roedor, que ele pega a cobra, o veneno da cobra não tem efeito nenhum nele, morre de rir. E a cobra, quando vê o manguço, sai batida, porque vai morrer, vai virar comida dele. Olha só, para ele não faz mal nenhum, para outros é fatal. Este princípio, afirma Allan Kardec em sua observação, é demonstrado pelo fato de que nem todos percebem as qualidades dos corpos da mesma maneira. Um acha uma coisa agradável ao paladar, um outro acha ruim. Uns veem azul que outros veem vermelho. O que é um veneno para uns é inofensivo ou salutar para outros. Pega o veneno da cobra, já que a gente falou da cobra, ela é injetada ou inoculada, né? Mas eles injetam no cavalo, que é um animal de grande porte, ele vai sentir, mas ele vai adquirir anticorpos, o sangue dele vai fabricar anticorpos, e dali se faz o soro antiofídico. Então, para uns é mortal, o outro consegue até fabricar o anticorpo, que será um remédio, né? Vamos lá. Mel, mel, mel. Bebel. 33. A mesma matéria elementar é suscetível de sofrer todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Resposta: sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Aqui nós estamos vendo apenas a questão da matéria, depois nós vamos ver a questão do espírito, do princípio inteligente, que nós já vimos ali
da questão 23. E agora estamos vendo a matéria. Quais são os 3 princípios que ele fala ali universais? Deus, o Criador. Deus, que forma a Trindade universal. Vamos lá, Mel. Deus, Espírito, humilha eles. Isso mesmo, Espírito e matéria. A Mel sabe, você não sabe. Parabéns, Mel. Ganhou uma estrelinha. Muito bom. Da aulinha lá, né, na sala. Você está vendo? Então, ó, Deus, Espírito e matéria. Tudo que tem no universo que tem aqui, ou é um ser inteligente, é o que pensa, ou é matéria. Não tem outro, não tem um terceiro termo. Não é Deus, que é o Criador de tudo. Sobrou Espírito e matéria. O Espírito sempre pensa. O princípio inteligente sempre pensa. O restante é matéria. Tá? Vamos lá. Vocês terão que aprender isso. Aí tem uma observação aqui de Kardec, que essa observação a gente comentou já, mas vamos ler. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são apenas modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que nos encontramos até o presente de remontar a esta matéria primeira, de outra forma que não seja pelo pensamento, estes corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos considerá-los como tais, até nova ordem, sem que isso traga inconveniente. Então, para a gente serve isso. A matéria elementar para a gente são os átomos, que estão ali na tabela periódica. Eu estudava lá, tinha um número que eu não me lembro qual é, já quase que duplicou, né? Sempre descobre um elemento novo. Então tem uma porção de elementos novos que não era do meu tempo. E por enquanto serve, é o que a gente está usando aqui. Não sei como é que vai ser no futuro. Perguntas? Alguma dúvida? Não? Tá boa a aula? Se não tiver boa, vão reclamar com o Kardec, né? Ele que está dando aula aqui. É ele que escreveu. Aí vem uma pergunta, subpergunta A. Esta teoria parece dar razão à opinião daqueles que só admitem na matéria 2 propriedades essenciais: força e movimento. Ó, esta teoria, que porque tudo está em tudo, dá razão à opinião daqueles que só admitem na matéria 2 propriedades essenciais: força e movimento, e que pensam que todas as outras propriedades são apenas efeitos secundários, que variam segundo a intensidade da força e a direção do movimento. Ele diz assim, essa opinião é exata. E se vocês verem como é que forma o átomo? O átomo tem um núcleo com prótons e nêutrons e tem os elétrons em torno dele. A força de atração e o movimento. O nêutron e o próton está ali por atração, o elétron não sai da órbita por causa da atração e ele ainda gira em torno do seu eixo. Então, ali tem força e movimento, basicamente. Isso no micro. Quando você vai para o macro e você vê o sistema solar, mesma coisa. Força e movimento. Então, tem a força centrípeta, a força centrífuga. Ah, vou complicar. Luciana, agora da Luciana que ela erra todas. Ó, Luciana, pode pedir auxílio para o Marcelo, que Marcelo também não acerta nenhuma. Ah, pode pedir auxílio para o Marcelo. O que é uma força centrípeta? Muito bem, ganhou uma estrelinha. E a centrífuga que joga para dentro, né? É aquela igual a marimba, né? Aí, então,
É isso aí. Luciana, quis quebrar teu galho, tá vendo? Eles não deixaram. Mas olha só, isso está ali no átomo, que é um micro, e está no sistema solar. E está em todos os sistemas, na galáxia. A nossa galáxia tudo é força e movimento. Basicamente, tudo gira, a galáxia gira, eles giram em torno... Então o que está no micro está no macro. Vamos lá. Umas coisas que a gente vai aprendendo, né? Hã? A centrípeta é a liquidificador, que tudo roda até que chega na lâmina. Ele vai em direção à lâmina. É. A máquina de lavar é a centrífuga. Exatamente. Vamos lá. As moléculas têm uma forma determinada? Resposta. Sem dúvida, as moléculas têm uma forma, mas que não é apreciável para vós. Hoje eu não sei até que ponto aquilo ali é verdade, eu não vou ficar afirmando. Teve um camarada que tirou fotografia das moléculas da água suja, na água limpa, né? Um japa aí, um japonês. Quando a pessoa botava uma música, clássica, ela tinha uma forma bonita, um rock pauleira, né? Então, ele está dizendo, ela tem uma forma, mas não é apreciável para a gente. Mas na época de Kardec não tinha como ver, né? Hoje tem aparelhos mais potentes que veem isso. Vamos lá. Esta forma é constante ou variável? Kardec também faz cada pergunta, né? Aí ele pergunta, constante para as moléculas elementares primitivas, porém variável para as moléculas secundárias, que são elas próprias somente aglomerações das primeiras, pois o que chamais molécula está longe ainda da molécula elementar. Então, o que a gente precisa entender de tudo isso? Que existe matéria em estado diferente daquele que nós conhecemos, que não tem as mesmas propriedades que essa matéria aqui tem. Então, por exemplo, o perispírito vai lá para 91, 92, 93, 94, nós vamos falar de perispírito. Ele é matéria, e o perispírito tem algumas propriedades. A penetrabilidade é uma delas. O espírito passa pelo vidro, ele passa pela parede. A expansibilidade, o fluido se expande, é uma outra propriedade. A penetrabilidade, a expansibilidade, tem outras propriedades. Hã? Ela é a plasticidade, uma outra propriedade. Tem mais outra aí. A plasticidade, porque com o pensamento ele molda a matéria do jeito que ele quer. Olha quantas propriedades. Nós não vemos as colônias que estão espalhadas. Aqui no centro tem um prédio enorme, não sei quantos andares, é muito alto, com as enfermarias, os vários departamentos, os vários espaços para crianças. Tem muitas crianças aqui, que a gente tem um trabalho com crianças que reencarnarão. Tem espaço para as pessoas acolhidas, enfermarias especiais para suicidas. E a gente não vê. Toda ela feita, construída. Como é que isso é construído? Pelo mesmo princípio que o espírito faz uma flor, faz uma rosa. O mesmo princípio que o espírito faz uma arma ou um objeto qualquer. Como nós iremos estudar lá no livro dos médios, que o espírito faz uma tabaqueira para ele. Era muito comum, né, ter a tabaqueira com rapé. Pegava aquilo para espirrar, né, cheirava para espirrar. Era um hábito antigo, comum. Aí tem um exemplo desse lá no livro dos médios. É o mesmo princípio. Ele, com a mente, ele constrói. Agora, construir uma arma, muitas vezes o espírito tem arma, ele não sabe nem como ele construiu aquela arma.
É o mesmo princípio que ele constrói a roupa. A gente tem pudor. Então, ele lembra da roupa que ele estava, ele se vê vestido com a mesma roupa. Agora, pensa em construir uma colônia. Vocês já viram, já leram o Nosso Lar, né? Tem que prestar atenção, nós já estudamos aqui. Quando terminar a série de André Luiz, a gente vai voltar a estudar toda ela de novo. Lá tem rio. E eu pergunto, onde que é a fonte? Onde que é a foz? Onde começa o rio? Tem que prestar atenção, está lá, é tudo escrito lá bonitinho. Nosso lar tem árvore, tem animais. Os animais são reais ou são criações mentais? Tem casas. Espero que a Lourdinha tenha feito uma casinha para a gente lá, que ela tenha tido. Chegar lá já tem uma casinha. Então, é uma cidade, é uma cidade, quando foi construída, não sei hoje, tinha 1 milhão de habitantes. Construída pelos portugueses que vieram ao Brasil para amparar os espíritos que saíam daqui. E, olha só, você tem várias outras colônias e lá o espírito está andando, igual a gente anda aqui, está conversando, se alimenta, dependendo do nível, precisa de uma alimentação um pouco mais grosseira, vamos dizer assim. Não tem churrasquinho lá não, tá? Mas tem lá as essências que alimentam, eles aprendem. Por exemplo, Nosso Lar teve uma revolta por causa de alimentação. Aí o diretor da casa lá tentou convencer, tentou por 30 anos, olha, 30 anos tentando convencer o povo. Levou gente de outros orbes mais elevados para ensinar as pessoas a se alimentar através da respiração, enfim. Quando não teve jeito, ele bateu o martelo, ó, então ninguém mais vai comer, agora é desse jeito aqui, pronto, aí ele decidiu. Se fosse eu, tinha decidido no primeiro dia, né? Então vamos lá. Olha só, como é que faz tudo isso? E tudo é matéria. Tudo é feito de matéria. Ela vai sendo, essas construções são mais complexas. Então, espíritos que trabalham o pensamento, força do pensamento, que faz isso. Vai reunindo essa matéria esparsa no mundo invisível e constrói. O que a gente faz aqui é a cópia do que tem lá. As pessoas pensam o contrário, né? Não, aqui é a cópia. Aqui é a vida virtual. Lá é real. Tanto que vamos voltar para lá. Todo mundo. É engraçado pensar assim, né? É um pensamento contrário, né? Considerando que a gente é ocorrente de uma... Pega no microfone aí, Marquinhos. Porque sempre reclamam disso em casa. Vai. Oi. Eu queria perguntar o seguinte, considerando que a gente veio de uma colônia, né, pode ser qualquer uma, e aí a gente vem para cá e passa a nossa vida, a gente pode afirmar que quando voltar, vai voltar para aquela colônia? Se não fizer grandes bobagens, Não, né? Não fizer um estágiozinho no umbral. Não, então, eu ia chegar lá, era a minha próxima pergunta, porque se a gente considerar que veio de uma colônia como o exemplo Nosso Lar, e seguir uma vida como essa que a gente está tentando aqui, de se aprender e tudo mais, eu fico imaginando que a gente deve voltar para lá numa outra condição. Sim, lá é o nosso lugar de origem. Quem vai para Nosso Lar já tem uma reencarnação planejada. Não é um espírito que vai reencarnar pela força da lei orgânica, mas tem um nome lá, biológica. Então houve um planejamento. Então você deverá voltar para lá. Você é um cidadão de Nosso Lar e tem os espíritos que vão te ajudar a reencarnar. Quando nós estudamos aqui o Missionários da Luz, os médiuns falidos, eles retornaram para lá, apesar
da grande falha que eles tiveram. Grandes médios que eram para ser e faliram. Teve um que se preparou 30 anos, reencarna, faz tudo errado, retorna como louco. Né? Ficou 20 anos em região umbralina para depois estar lá. Quando você pega o André Luiz, a mãe dele estava numa situação ainda melhor do que a de nosso lar. Ela que intercede por ele. Ela tem méritos. Então ela intercede por ele. Ele ficou 8 anos no umbral. Até que ele... Pode ligar, tá? Eu estou suando aqui. Pô, frio. Caraca. Vocês estão doentes, pô. Só um pouquinho, vira o ar, faz assim, ó, para cá o ar, para vir para cá. Ele foi para lá depois. Ele foi para lá. Os espíritos que vêm da colônia Maria de Nazaré, que são todos suicidas, mesmo todos eles são amparados, são guiados, sustentados pela colônia Maria de Nazaré. Quando desencarna, retorna para lá. Mesmo quando vence, não se suicidou. Aí, se eles quiserem ajudar a trabalhar lá, tudo bem. Ou aí são encaminhados depois para outras colônias. Lá só fica suicida. Mas tem os trabalhadores de lá, tem os voluntários. Nós que temos aqui um trabalho com os suicidas, junto a Dona Ivone e esses guias que trabalham com eles. Com certeza, não sei quando, quantas vezes na semana, eu posso dizer na semana, que não passa disso, a gente vai lá visitar. Sempre a gente vai. Então, está um grupo ali estudando, se preparando para o trabalho, estudando o Evangelho, se preparando para o trabalho de sexta-feira, junto aos suicidas, já está ligado no trabalho. Essa noite, todos irão ter com os irmãos suicidas. Ou lá, certamente aqui na enfermaria, os que já estão aqui, vai ter trabalho, vai ter ligação. Tem a ligação. Aí a gente desencarna, vamos continuar ajudando, continuar trabalhando? Podemos ir lá, ajudar, Adão. É assim que acontece. Fala, Maiara. Então, todos os espíritos que desencarnam pelo suicídio, eles vão, quando eles têm a oportunidade de serem recolhidos para a colônia Maria. Sim. Mas quando eles atentam, de fato, com a própria vida. Porque André Luiz foi dado como suicida e foi para o nosso lado. Não, sim, mas ele foi Mas a situação dele, a situação do André Luiz, ele é um suicida, mas ele não pegou voluntariamente uma arma, ou um veneno, ou uma forca, ele não fez isso. A situação dele foi diferente. Ele foi considerado um suicida, ele diminuiu o custo da vida por causa de bebida e de comida. Então ele ficou naquela região ali, o orgulho dele, pô, baixa isso aí para uns 22 pelo menos, cara. Aí mas ele ficou 8 anos lá. E não ficou bem, não. Como que essa questão do tempo lá? Como que essa questão do tempo lá? 8 anos lá equivale a quantos anos aqui? Não tem algum? Varia. Ó, isso tudo varia. Cada caso é um caso. Não tem uma receita de bolo. Vamos voltar aqui para a questão da matéria. Na verdade, não é o tempo que muda, é a percepção. Ele ficou 8 anos reais, 8 anos reais. Só que a percepção é outra. Ele ficou 8 anos da Terra, lá, 8 anos. Está no livro, é a percepção diferente. Nós atendemos um espírito aqui que dava 2.500 anos preso. Um espírito suicida, estava preso na mão de uma falange. Só que para ele era rápido, tinha passado rápido, porque a percepção é outra. Um outro, também há 1.800 anos, preso, suicida. Cada caso é um caso. Outros
Se suicidou tem 3 anos, é acolhido, 5 anos, 40, 80. Mas vamos lá. É que chama de indireto, o involuntário. Mas vamos lá, não vou entrar nesse assunto agora não, porque ele vai render. Espaço universal, número 35. O espaço universal é infinito ou limitado? Ele dá uma resposta muito boa. Infinito. Quer dizer, o que é uma coisa infinita? Não tem começo nem tem fim. Mas ele ajuda a gente a compreender. Imagina o limitado. Para a gente é limitado. Para a gente tudo tem que ter um princípio, um meio e um fim. Como é que Deus é incriado? Como é que Deus não tem início nem tem fim? Ele é incriado. Incriado. Se fosse criado, o outro que criou que seria o Deus. Aí quem criou o Deus? Aí foi o Deus do Deus. E você se perde num labirinto. Então a gente não tem meios de compreender isso. Então deixa Deus quieto. Ele existe e pronto. Ele provê a vida, nos provê e pronto. Vamos buscar conhecer a gente. Então o espaço é infinito. Imagina-o limitado. O que haverá além? Isto confunde tua razão, bem o sei. Todavia tua razão te diz que não pode ser de outra maneira. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequenina esfera que podeis compreendê-lo. Mesmo que você imaginasse o céu azul e que fosse um teto. Ah, estou vendo o céu ali. Ali é o fim de tudo. Você vai imaginar um telhado. Mas a tua razão vai dizer, mas o que tem depois desse telhado? Tem que ter alguma coisa. Ali tem um teto. Mas e acima daquilo ali? O que tem para lá? Então, a nossa razão vai sempre levar a isso. Olha como é que a gente é pequeno demais. E se acha, né, ainda aqui na Terra, com orgulho, alguns homens. A ponto de negar Deus. Se imaginarmos um limite para o espaço, por mais distante que o pensamento possa concebê-lo, a razão diz que, além deste limite, há alguma coisa, e assim gradativamente até o infinito. E mesmo que esta alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda assim seria o espaço. Na verdade, o espaço não existe. O espaço não tem princípio nem tem fim. Como o tempo também não existe. Por isso que o Marquinhos falou, 8 anos do nosso. Para ele foi um dia. Ele sentiu saudade da mulher, da família, dos filhos. Quanto tempo tem um tempo? O tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. Vocês não sabiam dessa não? É a mesma coisa. A Terra teve um princípio. A Terra é matéria, teve um princípio. Que seja 4 bilhões e meio de anos, como diz a ciência. Cálculo quimérico, né? Mas ela calcula ali 4 bilhões e meio de anos. Mas e há 20 trilhões de anos atrás? O que tinha? Estava tudo vazio? Quando nós fomos criados, simples e ignorantes, que a gente vai ver quando entrar ali no mundo espiritual, o mundo dos espíritos, aí simples e ignorante é o princípio inteligente. Vamos supor que tenha sido há 10 mil anos atrás, igual a música do Raul Seixas, 10 mil anos atrás. Mas e há 30 mil anos atrás? E há 50 milhões de anos atrás? Aí a gente vai ver que Deus está sempre criando. Hoje, com as fotografias modernas desses telescópio, o Hubble, agora tem o Mr. James, né, que fica na órbita,
Poxa, ele bateu fotografia, tem fotografias que a gente vê, parece um grão de areia, de tanta estrela, de tantas galáxias. São galáxias e mais galáxias. A gente fica, é perturbador ver isso. A gente se sente o nada. A gente de vez em quando tem que ver isso aí mesmo para ficar um pouco mais humilde. Diminui um pouco os milindres, a pessoa fica milindrada à toa, falou comigo daquele jeito. Quem é ele para falar assim comigo? Sabe com quem está falando? Essa questão, sabe com quem está falando? É toda hora. É toda hora. A pessoa não chega e diz assim, sabe com quem está falando. Mas quando ela se milindra, ela está dizendo isso. Pô, sabe com quem você está falando? Toda vez que ela se milindra, ela está dizendo isso para você. Isso é orgulho. Vai lá, pega lá o Google, todo mundo tem um celular hoje. Eu vou olhar um pouco o espaço. Aí começa a ver. Aí você vai se sentir tão pequeno, fica ali uns 5 minutinhos é o suficiente. Chega, já sei que eu não sou nada, aí vai dormir. Vamos lá. Número 36. O vazio absoluto existe em alguma... É uma pergunta, desculpem. O vazio absoluto existe em alguma parte? Pô, não estou sabendo mais ler. O vazio absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Não li direito, vou ler de novo. O vazio absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Aprendi. Ganhei uma estrelinha agora. O vazio absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Tem um vazio absoluto nesse espaço todo? Não, nada está vazio. O que está vazio para ti está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Aí você vê lá o homem, o buraco negro. Ali não existe nada, ali há um vazio. Os espíritos estão dizendo que não. É ocupado por uma matéria que os nossos instrumentos não conseguem captar. Tudo bem? Perguntas? Exatamente. Eu sei que, como essas questões são mais científicas, a gente vai absorvendo, né, o que está sendo passado. Quando entrar nas questões morais, a gente vai perguntar mais. Aí a gente vai pensar, vai perguntar mais. Querem parar? Cansaram? Vamos entrar na criação. Formação dos mundos. Formação dos seres vivos. É uma coisa complicada, né? Povoamento da terra, Adão, a diversidade das raças humanas. Vamos deixar para a próxima aula? Também é algo muito informativo para a gente. Então essas primeiras aulas aqui são mais informativas. Vocês querem fazer alguma pergunta? Pode fazer qualquer pergunta, mesmo fora aqui do estudo. Posso fazer então? Pode. Eu tenho uma curiosidade. O doutor Herman, ele trabalhou com os espíritos que desencarnaram por conta daquelas faixas de gases? Não. Ele desencarnou na guerra. Acho que na Segunda Guerra ou na Primeira Guerra. Foi na Primeira Guerra. Eu não sei direito. Foi na Primeira Guerra, mas não foi na Câmara de Gás, não. Não devia desencarnar lá, mas eu fico com essa coisa de achar que ele ajudou os espíritos que... Eu não sei direito. Eu sei que ele não quis matar, não foi para matar. A Sheila era a filha dele, a enfermeira, que sempre trabalha conosco. Tá? Alguma pergunta mais? Quando eu não sei responder, eu enrolo. Então vamos rezar, vamos agradecer. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Então agradecemos a Deus, aos guias aqui presentes,
a Jesus, esses estudos, Senhor, que sirvam para o nosso equilíbrio, que sirva para nos sentirmos pequenos diante do Criador, para trabalharmos a nossa humildade, a nossa simplicidade e termos a certeza da existência de Deus, que Deus está à frente de tudo, é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Ajuda, Senhor, em nossa fé, que ela seja inquebrantável e que a razão que surge desses conceitos faça com que a nossa fé seja inquebrantável. Obrigado, Allan Kardec, obrigado aos espíritos codificadores, obrigado, Leon Denis, que não deixou a doutrina espírita se perder. Obrigado aos amigos que dirigem esta casa de amor, que nos propiciam esses momentos de enlevo através do estudo. Em nome do altivo, em nome da direção espiritual da nossa casa, do nosso irmão Eurípides Barçanufo, o patrono desse estudo, de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor. Mas que seja, acima de tudo, em nome do amor do Cristo Jesus e de Deus nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da noite de hoje. Que assim seja.